Boa noite. Após 5 dias, metroviários suspendem greve em São Paulo. Mas ameaçam fazer nova paralisação na quinta-feira, data da abertura da Copa. Hoje foi mais um dia de sufoco para quem dependia do transporte. Na zona sul da cidade, viga cai e mata uma pessoa na obra do monotrilho. Chuvas no Paraná já deixaram 9 mortos e 50 mil desabrigados. No esporte, seleção brasileira treina pesado e Neymar dá um susto em Felipão. Após 5 dias, funcionários do metrô decidiram agora há pouco suspender a greve. A repórter Sabrina Pires acompanhou a assembleia na sede do sindicato da categoria e tem as últimas informações. Sabrina. É uma suspensão de dois dias, Juliana. Os metroviários, depois de uma assembleia bastante tensa, houve até briga, eles tiveram dificuldade ali de decidir entre suspender a greve e continuar com ela, mas eles acabaram optando por, então, suspender por 2 dias, voltar imediatamente ao trabalho e retomar a greve no dia 12 de junho, dia de abertura da Copa do Mundo aqui em São Paulo. Isso se as demissões anunciadas nesta segunda-feira não forem anuladas. Inicialmente, o governo disse que eram 60 demissões, depois corrigiu a informação para 42 demissões já processadas e 13 ainda em análise. Uma assembleia marcada para quarta-feira, dia 11, às 6h30 da tarde, vai confirmar se haverá greve ou não no dia 12. Ontem a Justiça classificou essa greve do metrô como abusiva e impôs uma multa de R$500 milhão ao sindicato dos metroviários caso eles não voltassem ao trabalho. Só que os metroviários não acataram essa decisão, entrou no 5º dia de greve, hoje com muitas dificuldades para os paulistanos, mas na tarde desta segunda-feira, o governo do estado chamou o sindicato dos metroviários para uma nova tentativa de negociação. Não foi apresentada nenhuma nova proposta e, portanto, não teve acordo. O governo não abriu mão nem das demissões e nem do índice anunciado anteriormente de 8,7% de reajuste. Os metroviários querem 2 dígitos de aumento. A volta para casa agora, com o anúncio dessa suspensão da greve, é bastante tranquila. Nós estamos no metrô Tatuapé. Há policiamento reforçado pela PM. O movimento é tranquilo, apesar de bastante intenso para esse horário, 10 horas da noite. O pessoal voltando para casa com uma certa tranquilidade. São 51 estações abertas das 65 existentes na capital. Linha amarela, linha lilás e linha verde funcionam integralmente. Linha vermelha funciona da Luz até a Penha e linha azul funciona da Luz até o Jabaquara. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E mais cedo, 13 pessoas foram detidas após confusão no metrô Ana Rosa, na Zona Sul. A tropa de choque dispersou os metroviários com bombas de gás e de efeito moral. A manifestação desta segunda-feira foi marcada por um conflito logo cedo na estação Ana Rosa do metrô. A tropa de choque usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. 13 funcionários do metrô detidos e encaminhados ao 36º Distrito Policial, no Paraíso, por impedir o funcionamento da estação. Lá dentro da estação, os funcionários queriam trabalhar. E esse grupo de funcionários que queriam trabalhar, esse grupo que estava lá não permitia. Então houve um impasse. Nós conversamos, tentamos dialogar por muito tempo. Os manifestantes colocaram fogo na rua e fizeram uma barricada com lixo, fechando a via no sentido Jabaquara. Os bombeiros apagaram as chamas e limparam a rua. Mesmo com a ação da polícia, o grupo voltou a se concentrar em frente à entrada da estação, bloqueada pela tropa de choque. Pela manhã, a linha azul do metrô funcionou apenas no trecho entre as estações Paraíso e Luz. O resultado? Trânsito congestionado e pontos de ônibus cheios na Vila Mariana. Estou atrasada, né? Que daqui eu vou para Santa Cruz e lá eu vou pegar mais um até chegar ao meu trabalho, né? De lá, o grupo seguiu para a Praça da Sé, onde representantes de outros movimentos populares, como o MTST e o Passe Livre, se juntaram ao protesto.
Depois de mais de 5 horas de manifestação, o presidente do Sindicato dos Metroviários optou por encerrar o ato aqui no centro da cidade. Mesmo sem diálogo com a Secretaria de Transportes, ele se disse satisfeito com o protesto, que mostrou o apoio de outras centrais sindicais e movimentos populares. As 13 pessoas detidas assinaram termos circunstanciados e foram liberadas por volta da 13h. Ficou muito claro hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, na semana de abertura da Copa, que o governador Alckmin trata o trabalhador na base da borrachada. O que aconteceu com a gente hoje foi um absurdo. O governador Geraldo Alckmin disse que a discussão com os metroviários já ocorreu e já foi encerrada. E que o metrô irá analisar caso a caso as demissões de hoje. A questão da discussão, ela já ocorreu e já foi encerrada. O Tribunal Regional do Trabalho, ele estabeleceu a abusividade da greve, ele estabeleceu inclusive penalidade para o sindicato e ele estabeleceu o dissídio. Aliás, adotou exatamente a proposta do metrô. Os metroviários já estão voltando. Nós queremos que resolva hoje. Hoje a população não pode mais ficar subjugada a interesses menores. E isso não será tolerado e nem descumprimento de ordem judicial. Na zona sul da cidade, a queda de uma viga em uma obra do monotrilho deixou um morto. Outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu pouco depois das 4h30 da tarde, quando uma viga de grande porte da obra do monotrilho caiu aqui no meio da rua Vieira de Moraes, na esquina com a Washington Luiz, bem perto do aeroporto de Congonhas. Caiu de uma altura de quase 20 metros. Nesse momento, não passava nenhum carro por aqui, já que essa via estava aberta ao trânsito. Mas o operário Juraci Cunha da Silva, de 27 anos, que estava lá em cima e caiu junto com o concreto, morreu. E um outro ficou preso debaixo do concreto. Os bombeiros usaram um caminhão para conseguir erguer a viga e retirar o operário, que sofreu ferimentos graves e foi levado para o hospital. Uma outra pessoa ferida também foi socorrida. Bem, a viga tinha sido içada e colocada durante a madrugada passada, ou seja, já estava sobre as pilastras. Os operários trabalhavam lá em cima no ajuste da viga quando houve o acidente. Pelo jeito que está ali, se aquele cinto for dele, ele estava com algum cinto, a peça travada na peça. Pelo modo ele foi rasgado, estourado pelo cinto do peso da viga. A Defesa Civil interditou parte de uma locadora de carros que fica ao lado da obra. A queda dessa viga, ela acabou afetando também uma coluna dessa edificação e a parede também ela está com trincas e rachaduras. Esse sistema de monotrilho que está sendo construído será operado na linha 17 Ouro, que vai ligar o aeroporto de Congonhas até o Morumbi. A expectativa era de que essa linha já estivesse funcionando para a Copa do Mundo, mas o governo disse que as licenças ambientais demoraram, o que atrasou a obra. O Ministério Público Estadual denunciou à Justiça mais 4 acusados por suposta ligação com o cartel Metroferroviário de São Paulo. São executivos da espanhola CAF. Agora, são 34 os executivos de multinacionais acusados judicialmente por formação de cartel em contratos do metrô e da CPTM. Segundo o MP, as fraudes nas concorrências causaram prejuízos de quase 835 milhões de reais. As investigações do órgão apontam o envolvimento de 12 empresas. No Paraná, temporais já mataram pelo menos 9 pessoas. As chuvas que atingem o estado desde sábado deixaram 50 mil desabrigados. Pelo menos 70 cidades foram atingidas e o governo do estado decretou emergência nestas localidades. De acordo com a Defesa Civil, quase 800 pessoas foram afetadas pelas chuvas em Guarapuava. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 5 trechos de rodovias que cortam o Paraná estão totalmente interditados. Ontem, a vazão das cataratas do Iguaçu era quase 30 vezes o volume normal. As chuvas também castigaram Santa Catarina. Pelo menos 19 cidades foram afetadas e cerca de 2.000 famílias foram desalojadas. E vamos ver como fica a previsão do tempo em São Paulo com Mariana Armentano. A frente
frente fria que provocou temporais no sul do Brasil agora avança aqui para o leste do sudeste. Com isso, o vento que sopra do mar deixa o céu nublado no leste e no sul do estado de São Paulo. Nessas áreas pode garoar a qualquer hora e as temperaturas ficam amenas. Já nas outras áreas, o tempo continua aberto com bastante sol e ainda sem condições de chuva. A máxima bate na casa dos 30 graus amanhã em Araçatuba e dos 31 em Votuporanga. Na região de Barretos, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Na faixa leste, nas regiões de Campinas e de Sorocaba, apesar das nuvens, o sol aparece e não chove. Já no litoral, a máxima não passa dos 22 graus amanhã e o predomínio é de céu nublado. O mesmo acontece aqui na região metropolitana. O sol mal aparece, as temperaturas ficam amenas e chove fraco. Amanhã, mínima de 14 e máxima de apenas 19 graus. A partir do meio da semana, o sol volta a aparecer com força e esquenta gradativamente. Máxima de 22 graus na quarta e de 26 na quinta-feira. E hoje a Prefeitura anunciou o Plano Operacional São Paulo na Copa 2014, com detalhes da organização de mobilidade, segurança e saúde, entre outros temas durante o Mundial. O prefeito Fernando Haddad e a vice-prefeita Nádia Campeão falaram, acompanhados de outros envolvidos, na organização do Mundial em São Paulo. O assunto mais comentado foi a mobilidade dos torcedores, devido às últimas greves de ônibus e metrô, que complicaram o deslocamento da população. Segundo Haddad, há um plano de contingência capaz de garantir que os torcedores cheguem ao estádio de Itaquera sem complicações. Mas ele afirmou que isso não será divulgado agora. A contingência não é só do metrô, a contingência é em tudo. Todos os serviços têm protocolos específicos para determinadas ocorrências. Na área da saúde, o destaque é a existência de um centro integrado de operações conjuntas, que estará instalado no Itaquerão. Durante o anúncio, o prefeito falou mais de uma vez que a cidade está preparada para receber o Mundial. Nós estamos muito seguros de que São Paulo, Estado e Prefeitura fizeram aquilo que estava programado fazer. O que tinha que ser feito foi feito pelas autoridades locais, de maneira a preparar um grande espetáculo a partir de quinta-feira aqui. A nova Arena do Corinthians tem 3.500 vagas de estacionamento, mas não há bicicletário, que pode ser um erro estratégico, uma vez que há uma ciclovia que passa na porta do estádio. Pior é que em dias de jogos, a ciclovia da Radial Leste, recém-batizada de Caminho Verde, será interditada. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Um cicloturismo até o Itaquerão. A nossa aventura começa no metrô. Nós vamos fazer a intermodalidade. Bicicletas dobráveis no vagão. Próxima parada, estação Carrão do metrô. Detalhe que faz a diferença: rampa de acesso. Perfeita para cadeirante, um luxo para ciclista. Agora um curto pedal até o Parque do Trabalhador, conhecido como Serete. Achamos a estátua do Davi, que ficava lá no Pacaembu. Essa é uma réplica do Davi de Michelangelo. A original fica em Florença. Aqui no Brasil, ela foi feita pelo Liceu de Artes e Ofício. Originalmente, ela ficava lá no Pacaembu. Ela foi retirada lá de perto da concha acústica e trazida para cá no ano de 1974. E com isso, foi o primeiro ponto turístico aqui deste bairro, o Tatuapé. No Parque do Trabalhador, a gente encontra com o Eduardo, que é do Cicloclube do Corinthians. Vamos encarar a ciclovia do Caminho Verde, que vai até a Arena Corinthians, que é o palco de abertura do Mundial da Copa. Somente com muita habilidade mesmo para filmar a passagem no meio desses carros. Por aqui é o acesso à ciclovia da Radial Leste, que agora chama-se Caminho Verde. Essa ciclovia une 7 estações de metrô.
Ela vai do Tatuapé até Corinthians e Itaquera. Diferente da Coreia e da Alemanha, o Brasil optou por expulsar o torcedor sem ingresso das imediações dos estádios. Com isso, a mobilidade em bicicleta para o Itaquerão está proibida nos dias de jogos. Não trouxe nenhum benefício para nós que andamos de bicicleta. Eu não sei o porquê dessa interdição. Passeio todos os dias aqui. Por fim, o Itaquerão. A expectativa que nós temos é que, passando o Mundial, a gente vai sentar com a diretoria e vai resolver as vagas de bicicletário que a gente precisa. Essa é uma necessidade da cidade, é uma necessidade do torcedor, é uma necessidade de Itaquera, com certeza vai ter. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A FIFA queria 8 sedes. São 12 porque 18 estados e suas populações queriam sediar a Copa. Agnello Queiroz, do PT, fez estádio de 1 bilhão e 700 em Brasília. O Maracanã, de Sérgio Cabral e PMDB, custou 1 bilhão e 200. Minas, governada por Aécio e Anastasia, do PSDB, fez um Mineirão de 700 milhões. O Pernambuco, de Eduardo Campos, ergueu estádio de 650 milhões. A Copa vai começar com protestos legítimos, justos e também com a farsa de oportunistas e hipócritas. Quem nada ou quase nada tem está fora dos estádios e doido para estar dentro. Como quer estar dentro das melhores escolas, universidades, ter melhor serviço de saúde e melhor segurança. Quem está fora quer o que tem os que, já dentro dos estádios, fazem de conta que gostariam de estar fora da Copa. Milhões querem um Brasil melhor. Outros dizem querer, desde que a PEC das domésticas não eleve o gasto com seus empregados. Querem desde que cotas não roubem vagas dos seus filhos e que o Bolsa Família não torre R$ 70 por pessoa para famílias que vivem com menos de R$ 140 mês. É obrigação cobrar legados e denunciar. Copa e Olimpíada desabrigaram milhares de famílias. Como é obrigação lembrar, 10% dos mais ricos concentram 42% da renda do país e escondem 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais. A propósito de legados, o Brasil ainda é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Há um discurso destrutivo, escondido pelo biombo da cobrança de legados, como se a miséria secular fosse fruto de geração espontânea. Só falta querer negar também o futebol e sua alegria a quem nada tem ou quase nada tem. Como se o futebol e a seleção brasileira não fossem parte nuclear da cultura, da memória afetiva do Brasil e dos brasileiros. Boa noite. E ainda nessa edição, mais notícias sobre a Copa do Mundo. A advogada Ieda Martim, mulher do publicitário preso pela morte do zelador Gesi Lopes, voltou nesta segunda-feira para a cadeia. Ela foi a uma delegacia depor sobre o caso, mas acabou presa por ordem da Justiça do Rio de Janeiro pela morte em 2005 do ex-marido, o empresário José Jair Farias. Segundo a polícia, o apartamento dela tinha arma e munições que a tornam suspeita. E amanhã a CPI da Petrobras, exclusiva do Senado, ouvirá o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras deve prestar informações sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e as obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Em ambos os casos, há denúncias de superfaturamento. O ex-diretor da estatal foi preso em março pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, que investigou o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele acabou solto 2 meses depois por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Paulo Roberto Costa deve falar ainda sobre seu relacionamento com o doleiro Alberto Youssef, que também foi preso pela PF. O Hora do Voto de hoje recebe o ex-ministro do Trabalho, Almino Afonso. Na entrevista, a jornalista Maria Lídia
Toffoli, Almino Afonso comenta as pesquisas eleitorais. Eu acho que a Dilma está com um processo de queda tão constante que eu suponho que no primeiro turno ela não vencerá. Para o ex-ministro, ainda existe a possibilidade de o PT optar pela candidatura do ex-presidente Lula. Cresce de tal forma a chance dele ganhar que a oposição terá que rever o seu quadro. Por exemplo. Como rever o quadro? Trocar candidato? Trocar candidatos. Sobre a onda de protestos de rua iniciada há um ano, demonstra preocupação. É algo que realmente nos poderia levar a algo muitíssimo mais grave. Eu peço a Deus que não ocorra. O programa Hora do Voto vai ao ar hoje, às 11h30 da noite. A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que cria cotas raciais em concursos públicos federais. A lei prevê cota de 20% das vagas em concursos públicos da administração federal para candidatos que se declararem negros ou pardos. A presidente comparou a nova legislação com a lei para a reserva de vagas nas universidades públicas. Após mais de um mês de invasão, a MTST afirma que o governo federal fechou acordos sobre a área invadida pelo movimento, perto do estádio do Itaquerão. Segundo o líder do movimento, Guilherme Boulos, no acordo feito com o governo federal, serão construídas 2.000 casas no terreno. O aporte financeiro vai vir essencialmente do governo federal. O governo federal vai aportar através do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, o Fundo do Minha Casa Minha Vida, R$ 76 mil por unidade habitacional, com complementação do Estado e da Prefeitura, se chegando a uma equação que vai permitir fechar a conta e viabilizar o empreendimento. O terreno foi invadido no último dia 3 de maio. Desde então, o MTST fez diversas manifestações pela cidade de São Paulo. O movimento estima que 4.000 famílias estejam vivendo no local. E com o acordo, o MTST descartou manifestação na abertura da Copa. No entanto, o movimento promete continuar mobilizado pela aprovação do plano diretor em tramitação na Câmara de Vereadores. A seguir, os destaques internacionais. E as notícias da seleção brasileira. O time de Felipão treina pesado na Granja Comaria. E Neymar dá um susto na equipe técnica. Em Paris, polícia ainda investiga a causa do desabamento de uma ponte que passa sobre o rio Sena. O local teve que ser evacuado. O incidente não causou vítimas. A Pont des Arts, que atravessa o rio Sena, é conhecida pelos milhares de cadeados que os casais prendem em suas grades como símbolo de união, antes de jogarem as chaves na água. Porém, muitos parisienses reclamam desse hábito, alegando que atenta contra a segurança dos habitantes e a qualidade de vida da cidade. Na Argentina, o vice-presidente é investigado por corrupção. Hoje ele prestou depoimento. Amado Boldú é investigado pela compra da empresa Ticone Calcográfica, a única empresa emissora de cédulas e documentos oficiais do governo. Segundo as acusações, Boldú teria utilizado o cargo de ministro da Economia em 2010 para beneficiar os acionistas que assumiram o controle da empresa. Boldú garantiu estar tranquilo e disse que vai falar a verdade. Essa é a primeira vez na história da Argentina que um vice-presidente em exercício é interrogado em um caso de corrupção. No mundo árabe, o presidente sírio decreta anistia geral no país. A decisão foi anunciada pelo presidente Bashar al-Assad uma semana após a reeleição. Segundo uma emissora estatal, a iniciativa acontece como parte da reconciliação após as vitórias do exército sírio no plano militar. O documento também decreta a substituição da pena de morte por prisão perpétua. Por enquanto, não se sabe o número de pessoas ou de rebeldes que vão se beneficiar da medida. No Egito, Abdel Fattah al-Sisi mantém primeiro-ministro no cargo. Ontem, o premier chegou a apresentar uma carta de renúncia. O presidente recém-empossado salientou que a medida tem como objetivo acertar os rumos da economia do país. Em comunicado, Ibrahim Melleb afirmava que sua desistência do cargo seria mais adequada para satisfazer as necessidades do país. Sisi venceu a eleição com quase 97% dos votos e governará o Egito por 4 anos.
E agora as notícias da seleção brasileira. Hoje o time do técnico Luiz Felipe Scolari realizou mais um treino na Granja Comari. O técnico manteve o time base. A seleção fez o melhor treinamento desde a apresentação. Durante o coletivo, no entanto, o atacante Neymar deu um susto. Se ninguém se machucar nos treinos que acontecerão até quarta, a seleção brasileira está escalada para enfrentar a Croácia na abertura da Copa do Mundo na quinta, no Itaquerão. O treino desta tarde foi o mais longo até agora, 1 hora e 6 minutos. Felipão parou o treinamento diversas vezes para marcar a posição dos jogadores. O técnico insistiu em treinar as jogadas em cobranças de escanteio e faltas laterais, tanto ofensivamente como defensivamente. O jogo aéreo, no entender de Felipão, um problema a ser corrigido, foi treinado à exaustão. Neymar deu um susto logo no início, ao torcer o tornozelo, mas ficou pouco tempo caído e seguiu treinando normalmente. Ao final do treino, quase todos os jogadores foram até a grade que separa o centro de treinamento da CBF de um condomínio para dar autógrafos aos torcedores. E apenas para reforçar, após 5 dias de paralisação, metroviários decidiram suspender a greve. No entanto, ameaçam uma nova paralisação que será reavaliada em assembleia na noite de quarta-feira, véspera do jogo de abertura da Copa do Mundo na cidade de São Paulo. Mas para amanhã, a greve foi suspensa. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho em Hora do Voto. Assista agora Todo Seu e logo após, Hora do Voto.